Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Gisele Abreu e esse é o podcast Qualidade do Café. E nesse episódio nós vamos falar cafeicultor. A sustentabilidade afeta a qualidade do seu café? E para isso, eu chamei aqui a Paula para me ajudar com esse tema maravilhoso. Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gi, pelo convite. Bom demais. Paula, vamos lá. Se apresenta um pouquinho antes da gente falar desse tema. Fala quem que é você. Eu sou uma das 3 meninas. Ai, que legal. Eu sou a Paula Curiacos, da Fazenda 3 Meninas, aqui no Cerrado Mineiro. E eu sou gestora da Fazenda, numa gestão compartilhada, junto com o meu marido, Marcelo Cocurtado, agrônomo. E eu sou zootecnista. Então, a gente juntou os nossos conhecimentos e estamos lá. Paula, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre a sustentabilidade e a qualidade do café. Existem mitos, existem pessoas que falam que a qualidade pode ser influenciada pelos tratos culturais, manejo, sustentabilidade, as ações relacionadas à sustentabilidade. Fala um pouquinho da experiência que vocês, da Fazenda 3 Meninas, tiveram com sustentabilidade e esse viés puxado para a qualidade do café. Pois é, Gi, isso é uma ótima questão, porque foi uma grata surpresa para a gente. A gente não esperava, né, que houvesse uma qualidade direta no café, mas a partir do momento que a gente foi evoluindo nas práticas regenerativas, obviamente, a gente também evoluiu nas práticas de pós-colheita, né? Mas a gente percebeu claramente uma mudança no perfil sensorial também. E a gente, depois estudando, a gente foi entender que tecnicamente faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque as notas mais sutis, né? E mais nobres, digamos assim, de frutas, de flores, ela vem muito dos enzimáticos, né? E o que são os enzimáticos? São os micro-organismos. Então, numa fazenda regenerativa, que é o caso da nossa, quando o café chega no terreiro, ele vem com uma carga de micro-organismo muito grande. Bacana. Então, a gente potencializa essas notas. Lógico, depende do terroir e tudo mais, mas se o micro-organismo é um item importante na qualidade para destacar os florais e revelar os florais e os frutados, então é fato. E a gente percebeu isso. Então, a gente com a nossa agricultura regenerativa lá e o nosso pós-colheita, enfim, ano a ano a gente vem percebendo que isso tem aparecido de uma maneira consistente. Bacana. À medida que a gente evoluiu no tempo. Bacana. Né? Então, quanto mais maduro aquele sistema estava para aquilo, a gente foi vendo que mais fácil se revelava e também mais consistente. Então, sim, a sustentabilidade no médio, curto e longo prazo pode sim afetar a sua qualidade, as suas notas. Eu costumo brincar que daqui uns 5, 10 anos, porque assim, o regenerativo vem crescendo, né? Sim. Há muitas fazendas que estão adotando e tudo mais. Então, eu acho que daqui uns 5, 10 anos, talvez a gente fale assim, nossa, o perfil do cerrado está muito frutado. Tem ficado muito floral, tem ficado. E eu acho que isso vai ser responsável. Então, vamos ver, né, lá na frente se isso se confirma. Bacana. Mas eu quero crer que sim. Muito legal isso que você está falando, Paula. E assim, é bastante complexo esse assunto, porque a gente entra no ponto da qualidade de uma maneira bastante profunda, quando você traz, né, essas questões dos aromas enzimáticos, dos aromas da caramelização do açúcar, porque é um nível de discussão bem, bem profundo, né? A maioria dos produtores, a maioria dos produtores de café, talvez nem conheça isso que você está falando. Mas eu acho importante a gente falar aqui. Mas eu primeiro queria falar uma coisa. Antes de chegar nesse nível de discussão de qualidade, de bebida, vamos falar um pouquinho de como que era a Fazenda 3 Meninas com relação à produção mais sustentável de café. Como que começou a 3 Meninas e como que vocês chegaram até hoje numa produção mais sustentável, no regenerativo, no uso mais eficiente de defensivos e tudo mais. Fala pra gente como é que foi isso e a gente toca no ponto da qualidade depois. Tá. Bem,
A Três Meninas, quando a gente comprou a fazenda, em 2016, ela era uma fazenda tradicional, né? Convencional. Convencional. Aqui em Monte Carmelo. Em Monte Carmelo. Do lado aqui de Patrocínio. Nós estamos bem na divisa, né? A minha porteira é Monte Carmelo e o meu quintal é Patrocínio. É bem na divisa. Tem o talhão, que é um. Bacana. Então, estamos lá, nos dois. Aqui na região do Cerrado, bom demais. Na região do Cerrado. E aí, o que acontece? A gente chegou e enfim, a gente já tinha trabalhado no café um tempo atrás, né? Na fazenda do meu sogro. E quando a gente voltou, eu vi que muita coisa ainda era igual, né? De muito tempo atrás, há mais de 10 anos. De práticas. Eu falava, nossa, tanta coisa mudou e isso ainda continua assim e tal. Então, a gente já chegou, talvez, com um olhar menos acostumado, né? Um olhar mais assim analítico sobre como estamos, sim. Né? Como estamos, né? E assim, uma pressão de praga muito forte, né? Do bicho mineiro, e você cada vez fazendo mais pulverizações, gastando mais com isso, não só nesse ponto, mas esse é um ponto, né? E a pressão não diminui, né? Então você nunca chegava naquele ponto de 2 anos atrás, você estava gastando mais do que 2 anos atrás. Então, isso era uma coisa que me incomodava. Eu falava, aonde vamos parar, né? Então, desde o início, a gente olhava... Eu sou muito orientada a dados, né? Então, desde o início, a gente olhava muito isso. E eu falava, para mim, isso aqui tem uma cena aqui de desequilíbrio. Certo. Né? Estamos em desequilíbrio. Por isso que precisamos tanto, né? Porque se você for pensar numa fazenda convencional, você que só tem café, na entrelinha, né? O regenerativo pauta muito o solo, então você vai começar a ter plantas de cobertura, enfim. Mas onde não existe, você está dando um banquete para a praga. Você só dá café. Você está ali com aquele banquete para ela. E eu que lute com os produtos contra as pragas, né? Então, você vê, é uma coisa agronomicamente meio óbvia, né? Mas olha como a gente precisa, às vezes, ter um olhar. Óbvio não é tão óbvio. Exatamente. Então, eu costumo dizer que ali na Três Meninas, a gente tem um músculo da agronomia bem forte. Assim, a gente exercita muito ali para ver essas interações, essa complexidade, né, das coisas, como uma ação ambiental impacta na produtividade e vice-versa, na parte social, na parte ambiental. Então, a gente foi vendo tudo isso e aí veio a mudança. Então, foi para ter um objetivo de mais resiliência, de mais equilíbrio. Esse foi o nosso drive para mudar, para virar a chave. E aí a gente foi fazendo passo a passo. O Marcelo estudou demais, ele é o agrônomo, ele é o cara, né, que botou esse rumo, agronomicamente falando, as decisões e tudo mais. A gente tem, né, gente junto com a gente, outros consultores. Universidades, então a gente não chegou sozinho. Mas lá atrás a gente desenhou junto, a gente sabia que a gente queria ir para este lado, né, que este lado nos daria mais equilíbrio. Então, quando vocês chegaram na fazenda em 2016? 2016. E aí, aos pouquinhos, vocês foram vendo que... Não foi já em 2016? Já em 2016 vocês já falaram, 2016, né? Quando a gente chegou ali... Já deu esse diagnóstico. A gente olhou ali e já falou assim... Precisa mudar. Como que a gente vai fazer isso aqui, né? Beleza. E aí a gente foi desenhando. Mas assim, quando a gente lida com a natureza, todos são processos. Então, a gente tem que dar o tempo dela responder para a gente ver até se a gente está no caminho certo, né? Lá atrás não existiam dados como tem hoje. O pouco que existia estava super pulverizado. Então a gente teve muito, assim, o Marcelo gastou muito tempo em pegando um conhecimento daqui com outro dali, adaptando para a nossa fazenda, adaptando para o nosso terroir, para as nossas condições, e aí sim desenhando uma estratégia para aplicar aquele dado com aquele dado. Então não era uma coisa que você dava um Google ali e vinha tudo. Você tinha que, procurar muito. Ele viajava em congresso, indo atrás, ele ia atrás de gente, de artigos, de professor em inglês. Então, assim, foi uma... É muito legal você falar hoje, porque quem vê a Três Meninas hoje, né, vê nas redes sociais, vê o Marcelo e você dando palestra, cada dia um tá num canto do mundo, diga-se de passagem, dando palestra, não vê o bastidor, né? E é legal você falar isso, que não foi fácil. Não é fácil até hoje, né? Não foi. Mas não foi uma fonte fácil de informação. Hoje talvez seja mais fácil, porque temos mais pessoas fazendo, né? Mas lá naquele início foi difícil para vocês. Foi, e não só não existia dados, como havia muita resistência.
Demais da conta. Então, para se falar sobre o assunto, por exemplo, a gente conhecia muita gente que a gente admirava muito, tecnicamente falando, que a gente chamava para conversa, Mas que na hora... porque a gente achava que dali ia sair muita coisa bacana, né? Vamos juntar conhecimento e vamos testar assim o assado, o que você acha? Não dava match para conversar, porque já havia uma resistência. Então, também teve isso. Né? Então, talvez hoje, Então, quem começa hoje, começa, sim, com muito mais dados, com muito mais respaldo. Né? Tem muita gente hoje que entende e fala e dá uma pesquisada, já encontra bastante informação. Né? As próprias fazendas são fonte de informações. Então, isso hoje é uma outra realidade. Então, muita gente fala, nossa, foi rápido, né? Então, assim, é porque editou, viu? Porque editou. Cortou lá e editou aqui. Foi só o palco. Não, e assim, as decisões, né? Teve muitas vezes ali que a gente, para decidir, a gente vai para A ou para B, foi muito difícil, né? Então, é difícil quando você está fazendo essa mudança, porque você não sabe o que dá uma estratégia, onde vai dar, o que de dados, o que ela vai dar. Então, era muito difícil tomar uma decisão algumas vezes, mas quando a gente lembrava onde a gente queria chegar, como a gente queria estar, né, com mais resiliência, com mais equilíbrio, a gente avaliava do ponto de vista assim, essa estratégia me ajuda a chegar lá ou me atrasa, né? Legal. Ô, Paula, dá nome aos bois aí. Quem que vocês procuraram que ajudaram vocês? Que vocês falaram assim, nossa, esses... Para que às vezes alguém que está ouvindo buscar ajuda. Assim, olha, quero transformar a minha cafeicultura em algo mais sustentável ambientalmente. Ajudou muito? Porque eu vejo muito Epamig, assim... não houve uma bala de prata. Não houve uma bala de prata. Não há esta bala de prata, né? Assim como não há essa pessoa, né? Houve essa pessoa que... essa pessoa foi a minha muito fonte. Vocês de entendeu? Buscar, né? É isso que eu falo. O regenerativo, ele não tem uma receita pronta. Cada fazenda tem a sua receita, né? Marcelo fala muito isso, né? Então, não tem esse copia e cola. Não é vendo, gente? Não tem copia e cola. E assim, na convencional, é muitos pacotes, né? Fecha o pacote, e pacote é para você, para mim, para todo mundo. Então, no regenerativo, é diferente. No regenerativo, você tem que olhar, diagnosticar. Você tem que saber o que você está precisando, aonde pega para você. E aí, sim, você vai desenhando as estratégias. Então, não houve essa pessoa que foi uma fonte só. Foram várias fontes. E aí, como eu disse, o Marcelo foi unindo conhecimentos e falando, não, isso aqui não vai funcionar. Isso faz sentido, aqui não faz. Então, o professor Caligari foi uma grande fonte. Marcelo, eu digo que quando essas pessoas vieram na fazenda, né, o professor Caligari, a Madeleine Venzon, eles já andavam na fazenda há um tempo. Legal. Através das suas pesquisas. Legal. Né? Então, eles foram lá, puseram os pés lá há uns anos atrás, mas antes deles chegarem lá, né, a gente já estava com eles ali. Então, pesquisas do trigo morisco, por exemplo, da Madeleine Venzon, quando o Marcelo foi montar os mix, e aprendemos com o professor Caligari, mix não é 3, é de 4 para cima. Né? Então, ele fala, quem fala mix que tem 2, ele fala, não é mix. O mix de cobertura, né? De para manter o solo de plantas de cobertura. Então, assim, a braquiária era muito usada, mas você vai tirar ela antes dela dar flor, então você vai perder os inimigos naturais que vêm atrás das flores. Então, entender por que nós estamos fazendo isso. Então, o mix de plantas de cobertura era muito funcional para que eu quero. Para que tipo de nutriente eu preciso extrair do solo. Né? As plantas leguminosas que vão captar nitrogênio da atmosfera. Isso vai entrar na conta da fertilidade. Então, tudo isso a gente foi construindo. O Alessandro Guerreiro, que é um consultor agrônomo, e ele é uma pessoa que também tem muito conhecimento, porque acho que em termos eu diria que em termos de quantidade de hectares, eu acho que ele é o que mais tem quantidade de hectares na mão dele, desse tipo de agricultura. Não só no Cerrado, fora do Cerrado. Então, ele é um banco de dados, né? E ele sempre fala, a gente troca muita coisa, né? Ele também recebe bastante coisa dali, ele sempre fala quando leva alunos para lá, enfim. Então, você percebe que é um satélite ali, né? Uma rede ali, né? Uma rede. Fora isso, com outras pessoas também, né? Que, enfim,
vão ali, a gente tem bastante contato com o pessoal da UFO, da Legal. Unicerp. O Marcelo conversou com muita gente durante esse tempo. Vocês abriram a fazenda para que a fazenda, né, pudesse ser ter experimentos, né, fazer Sim, testes, sim. A gente abrir para assim- pesquisadores. Eu tenho mestrado, o Marcelo Consultores, também. é. Então, a gente sabe da importância da pesquisa. Vocês sabem da importância E a da gente pesquisa. sabe o quanto a pesquisa no Brasil, ela não é valorizada. Legal. Né? E a gente fez questão de botar luz nessas pessoas. Né? Então, a gente sempre citou eles. Né? Mesmo antes da gente conhecê-los, o Marcelo sempre falava, já aconteceu assim, lá atrás, o pessoal falava, não, venham aqui falar sobre tal coisa. E a gente fala assim, procura pesquisador, tal. Legal. Ele vai falar muito mais do que a gente. Legal. Procura, sabe? Então, assim, um amigo nosso dizia, vocês são muito generosos. Mas não é assim. Tem espaço para todo mundo. Claro. Né? E eu acho que é isso que é o bom. E sustentabilidade é isso. É um pensamento sistêmico, é uma rede de coisas acontecendo. Então, não faz sentido você fazer isso sozinho. É uma rede de pessoas, cada um contribuindo com uma coisa. Cada um com o seu pilar, né, mais forte aqui ou ali. Bacana. Então, e assim, eu nunca vi ninguém começar e voltar para trás. Legal. Ninguém que plantou uma planta de cobertura, fala, não, isso aqui não resolve, Não vai dar eu vou certo, voltar para né? trás. Então, assim, só É melhora, só sabe? melhora. Das práticas que você falou um pouco na sua fala agora, que vocês utilizam lá, é claro que é um conjunto, não é uma prática ou outra, né? São várias práticas, mas o que vocês, assim, utilizam de maneira bastante intensiva? O solo coberto o tempo todo o tempo, como que é? O solo coberto o ano todo. O ano todo, né? As plantas de cobertura, então, né? Os corredores de biodiversidade. Os corredores de Que biodiversidade. também foi um Fala design pouquinho. que o Marcelo fez ali. Então, ali tem algumas espécies que foram pesquisadas pela EPAMIG. É legal a gente ver em imagens, né? Os corredores de biodiversidade. É lindo, vai né? ficar lindo, Eu falo isso, assim, sustentabilidade é sobre transformação de paisagens, transformar paisagens. Transformar Então, paisagens. se você chegar em algum lugar que a paisagem esteja igual, não dá para falar de sustentabilidade. A sustentabilidade, ela muda, ela transforma, ela muda a cara, muda a cena. Então, eu acho que daqui uns 10 anos, quando a gente sobrevoar sobre o Cerrado, a gente vai olhar para baixo e vai falar assim, nossa, o Cerradão tá diferente. Legal. Aí, é isso. É sustentável. Né? Isso é sustentabilidade, mudança de paisagem, porque não tem como você não mudar a paisagem, porque a gente está falando de solo coberto, a gente está falando de biodiversidade. Se tiver tudo igual, então não tem, será que tem sustentabilidade, né? Se está tudo igual. Então tem que ter uma diferença. E lá na fazenda a gente vê isso, tem diferença na temperatura, Legal. tem diferença na quantidade de inimigos naturais, insetos. Então vocês monitoram também. Sim, sim. Legal. Sim, com certeza. Então tem um impacto ambiental muito importante, produção de água. Produção de água. Sem água não tem café, meu bem. É simples assim. Então o regenerativo já faz seu papel por si só quando a gente fala de como água. que foi a questão de água com vocês lá? Eu lembro que tem uma situação, né? Foi muito legal esse negócio, porque foi assim, olha, a gente começou a fazer o mix o ano todo e tal, e aí quando o Marcelo resolveu fazer no inverno, teve algumas pessoas, alguns agrônomos falaram assim, olha, eu acho que não vai dar, porque vai competir, no inverno você já não tem muita água, aí você vai botar planta de cobertura, vai competir com a água, com o café, vai ficar pior do que se não tiver. E aí, enfim, estudamos, conversamos muito, vamos testar. Legal. Né? Vamos experimentar. Tudo parece impossível até que alguém vai lá e faz. E aí Tudo parece impossível até que alguém vai lá Mandela, e faz. essa frase não é minha, é do Mandela. E aí o Marcelo fez, e a gente fez um mix. E sabe o que aconteceu? Não teve esse problema. O trator patinou. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O trator patinou significa que o solo ficou muito mais úmido, porque tinha raiz ali para segurar a água. No inverno, onde a gente precisa do quê? De solo úmido. Então, já tem um impacto na irrigação. Uma economia na irrigação. No inverno, quando a gente tem pouca água. Né? Então, isso foi uma coisa. E aí, depois, como a gente faz plantas de cobertura o ano inteiro, né, o solo coberto o tempo todo, durante vários anos, o que aconteceu? O ano passado, na maior seca dos últimos 10 anos, Verdade. todo mundo foi proibido de irrigar, porque a prioridade é a população.
e a gente não baixou 1 litro da vazão da Três Meninas. Maravilhoso. A gente via a água brotando. Tem um vídeo no nosso Instagram onde você vê pingando água do solo, assim, brotando água do solo no inverno. Legal. Então a gente muda a realidade de água com isso. Então o Cerrado hoje sofre com água, com a questão de água no inverno. Será que daqui 5, 10 anos, se todo mundo estiver na mesma toada, a gente vai sofrer com a falta d'água? Talvez não. Talvez não. Porque se eu, que sou pequena, a propriedade, conseguir isso, você imagina se meu vizinho e todo o entorno fizer, né? E é por isso que um dos nossos propósitos é, além de gerar, aplicar conhecimento, é também disseminar o conhecimento, porque quanto mais gente fizer, mais equilíbrio para todo mundo e menos pressão de praga eu vou sofrer, porque se o meu vizinho ele é mais equilibrado, tenho menos praga também. Eu também, né? A praga ela não vê cerca, né? Ela fala, não, daqui eu não passo. Ela vem, né? E, enfim, então é um ganho para todo mundo. Então a parte ambiental ela é bem importante. Eu acho que isso por si só é muito bacana. Até por conta disso, o Marcelo foi convidado para presidir o Consórcio Cerrado das Águas, que eu acho que é uma plataforma que o Cerrado deve se orgulhar muito, porque não existe isso hoje no mundo. E a gente tem ali uma constelação de empresas concorrentes que se juntaram ali em prol, né, da água. Então, assim, é um grande case, né? Eu acho que a região tem que abraçar esse projeto, até porque ele já tem uma governança bem robusta. Legal. Né? Ele já está acontecendo. Então, é muito bacana. E na parte social também. Então, por exemplo, os meus funcionários... A gente não pensa só no ambiental. A gente está falando muito do ambiental, mas a gente está falando de sustentabilidade, Sustentabilidade também é do social. Então, assim, os meus funcionários trabalham num ambiente termicamente muito mais confortável do que... Né? Então, a gente às vezes, compara ali, quando vão produtores, eu faço questão de mostrar para eles... Tem diferença, às vezes, de 24 graus no solo. Né? Aprendemos também com o professor Caligari que acima de 30 graus a planta para de comer. É que nem a gente, a 50 graus você para de comer. É a mesma coisa. Então, e aí você lá, sucando, gastando os tubos ali com os fertilizantes que... Né? E a planta não está aproveitando, porque assim... Então, o solo nu é isso, né? Sobe lá para 50 graus e não há quem sobreviva aqui. Você não tem uma vida abaixo do solo. Exato. Então, é o solo vivo. Acho que a gente volta com isso para restabelecer esse equilíbrio, gerar vida, biodiversidade. Daí que vem o equilíbrio. É como um prato, né? Aquele prato que só tem ovo, você não vai morrer. Mas você não vai ser tão bem nutrido se você tiver uma diversidade ali de nutrientes e vitaminas. No meio ambiente é igual. Né? A nossa flora, é a nossa proteção, é a nossa imunidade. Aonde que está a flora numa fazenda? No solo. Com certeza. Né? Então, é modular essa flora ali do solo, ali, esses micro-organismos, bactérias, fungos. Bacana. Isso a gente faz através do quê? Das plantas de cobertura, das suas raízes e tal. Então, é muito bacana. Então, falando socialmente, essa parte do conforto, conhecimento. Conhecimento. Né? Levar conhecimento para eles. Exatamente. E eu acho que é uma ponte... De consciência. E uma ponte com a outra geração. Sem dúvida. Né? Essa geração ela está muito mais preocupada com isso, ela tem um olhar, já é mais sensível com relação a isso. Então, eu acho que a gente diminui sabe aquele conflito de gerações que fala, né? Quando um é muito diferente, eu falo assim, gente, o regenerativo ele é a porta para aproximar as duas gerações, facilita a sucessão familiar. Então, eu falo assim, aí, olha essa resistência, o que pode causar... você está tirando uma porta para os teus filhos, para os teus sobrinhos, teus parentes entrarem nesse negócio daqui a uns anos. Bacana. Então, olha, a hora que você começa a pensar sistematicamente, é muito legal. Não, e olha que bacana. Nossa, você me trouxe tanta coisa aqui, estou aqui, meu HD está aqui, ó. Olha que legal. Primeiro vou fazer uma comparação com a qualidade... puxar para a qualidade do café todas as práticas do regenerativo e o tanto que isso impacta. Depois eu quero falar das gerações futuras. Olha, tudo que você falou de prática agrícola que é realizado na fazenda, pensando na sustentabilidade ambiental primeiro, controle... equilíbrio, né, de pragas e doenças, né, não controle, mas aquele equilíbrio do ecossistema, conviver.
Existem, eu tenho certeza que existem fazendas que usam tão intensivamente inseticida, fungicida, que fica quase que estéril. Não tem mais micro-organismos ali, né? Agindo. E a gente sabe que eles contribuem demais para a qualidade, como você falou no início, né? Então, primeiro isso. A questão da água. A lavoura vai... Então, primeiro que a lavoura ela não vai estar estressada do ponto de vista de pragas. Ela não vai estar. Ela está equilibrada. A água. O tanto que a água é importante para a qualidade. Primeiro que não tem café sem água, né? Essa redução desse estresse mesmo que a planta passa pelos momentos que ela está... Se é agrônoma, você sabe. Não tem... Então, fisiologicamente, o tanto que isso impacta na qualidade, sem dúvida, cara. Então, micro-organismos da parte aérea, micro-organismos do solo, quando você vem falando das plantas de cobertura, e aí a gente puxa para o terroir. Então, café é um produto de terroir. Terroir é território, né? Então, a gente já falou muito sobre isso aqui, o tanto que o ambiente afeta a qualidade do café. E os micro-organismos fazem parte do ambiente. Então, consequentemente... Eles dão o tom, né? Eles são o ambiente. Então, o tanto que impacta na qualidade. E falando sobre aquilo que você tinha falado, aí entrando num nível bem profundo, bem de Q-grader, né, gente? Porque a pessoa aqui é Q-grader. E você foi minha professora. Ela é Q-grader. A Paula faz mais de um ano. Faz um ano, por aí. Acho que um ano. E aí, entrando num nível bem profundo de discussão de qualidade de bebida, os grupos aromáticos do café divididos nos enzimáticos, que são os florais, frutados, herbáceos. Caramelização do açúcar, que basicamente todo café especial tem, claro. Caramelizados, achocolatados, castanhas e a destilação seca, as especiarias e tudo mais. A gente não tem dúvida de que quando a gente tem uma riqueza de micro-organismos, a gente tem uma predisposição maior para formar esses aromas, que são os enzimáticos, que são os mais raros, mais complexos, que elevam demais a qualidade do café quando a gente encontra, né? E o preço? E o preço? Olha a sustentabilidade, olha o ambiental e o preço. Impactando no financeiro. Impactando no financeiro. Isso é sustentabilidade, quando você vê a intersecção entre os dois. Não são os pilares separados. Não é segmentado. O que você faz no ambiental? Eu faço isso. O que você faz no... Não, é o que você faz que os dois conversam ali. É o resultado dos dois e de três. Isso é sustentabilidade. Perfeito. E agora o terceiro elemento que eu vou colocar aqui, o social, os colaboradores da propriedade. Mais felizes, mais se sentem pertencidos àquela propriedade, aquelas ações que são realizadas, né, de maneira sustentável. E aí, é óbvio que as pessoas impactam diretamente a qualidade do café. E aí, se eu tenho colaboradores mais felizes, com um senso de propósito maior da fazenda, trabalhando ali, com pertencimento, né, se sentindo pertencidos àquilo, que eles sabem que eles impactam a qualidade do café, cara, vai melhorar a qualidade. Não tem como, gente. Então você fecha comigo que daqui 5, 10 anos vai ser outro, vai ser um perfil que fala assim, nossa, o Cerrado está fazendo esse tipo de café. Exato. Sim, porque temos esse tipo de mão de obra, esse tipo de terroir e tarari. É complexo. É complexo. Leva um tempo. Mas vai chegar lá. Mas vamos junto para a festa. Vamos junto. Bom demais. Quero falar também de um elemento sustentável que você trouxe aqui, da sustentabilidade econômica. E eu vejo o seguinte, eu vejo a Três Meninas, é lógico que ela não... Quando vocês tiveram esse insight lá atrás, né, de que algo precisa ser mudado, e aí vocês atacaram em várias frentes, vamos dizer assim, não só pensando num cultivo mais de agricultura conservadora, né, mais regenerativo, mas também vocês tiveram essa preocupação com a qualidade, né, tentando melhorar a qualidade, pensando também em melhorar preço médio de venda, qualidade, ter melhores ágeis na saca de café. E também a gente vê que andou junto com tudo isso, é o que eu estou vendo de fora, tá? Andou junto com tudo isso a comunicação de vocês, né? O tanto que vocês evoluíram. Quando eu fui lá em 2018, ainda não tinha essa comunicação, né? Foram várias frentes que vocês foram atacando para ir melhorando e se tornar o que hoje é a Três Meninas, né? Que a gente agora tem o que contar, né? A gente só está falando hoje porque deu certo. Porque deu certo. Porque se a gente não tivesse dado certo, não ia ter o que contar.
certo? Então, tudo leva um processo, né? Então, você foi lá em 2018, a gente estava fazendo a nossa segunda safra, praticamente. Segunda safra, né? Porque a primeira, que foi 2017, ela foi uma ressaca de 2016, que não era a gente que estava cuidando. Foi uma ressaca. Quando a gente chegou lá, Entendi. então, assim, era 2017, foi assim, o que deu para fazer, porque a gente chegou lá, estava fazendo a mudança, mas o café já estava lá. Já estava lá. Então, foi uma safra bem ruim, assim, bem, digamos assim, nada entusiasmante, né? E aí, 2018, foi a primeira colheita que você pegou a gente na virada de, tipo assim, né? E aí você viu o quanto que a gente estava ali iniciando uma coisa. Porque quando na safra a gente faz algumas coisas ali que a gente vai ver só daqui a um ano. É verdade. Né? Então, tudo que a gente começou a fazer em 2016, na verdade, 2018 é que a gente pôde medir. Porque não deu tempo de reagir. Né? Começou a reagir, sim. Mas leva-se um tempo para construir. Onde não tem inimigo natural, não é assim. Você fez assim, já começa a ter. Né? É verdade. Então, e a gente vai construindo isso. Então, é uma plataforma, são camadas que você vai construindo. E aí, então, a gente vem contando essa história. E sim, a comunicação foi uma das coisas que a gente foi contando, porque é isso. A gente queria dividir com as pessoas. Dividir com as pessoas. Eu gosto muito de gente, eu gosto de conversar, né? Eu gosto trocar experiência. Trocar experiência. Não gosto de segurar comigo, né? Informação boa, isso é da Paula, a gente né? É do Marcelo também. E o Marcelo também. O Marcelo, nossa, é incrível. Né? O Marcelo é super generoso. Ele é aquele gente, é um cara muito altruísta, assim, 100 vezes melhor que eu nessa parte de, né? Enfim, cada um tem um perfil. Então, vamos abrindo. E quantas vezes a gente ouvia? Até gente que trabalha com a gente mesmo. Mas vocês vão ficar contando tudo? Vocês não contam, não conta, não, porque ninguém falava, ninguém ajudou vocês no começo, não sei o quê. E a gente ri, a gente fala assim, né? A gente conta porque, assim, é isso, é o equilíbrio, é o que você vem fazer, é o legado. Eu gosto muito de onde a gente chega, a gente deixar o lugar melhor do que a gente encontrou. Legal. Né? Então, assim, lá atrás, quando eu alugava uma casa, né? Às vezes eu estava lá fazendo jardim. Mas o que você está fazendo jardim? A casa não é sua, daqui a pouco você muda. Gente, eu vou deixar melhor do que eu cheguei, sabe? Isso aqui eu estou vivendo aqui, eu acredito em energia. Então, as coisas mudam, a energia muda. Total. Se o lugar muda a energia. Né? E eu quero estar onde tem boa energia. Então, assim, é óbvio, se eu vou ficar 2 anos no Cerrado, se eu vou ficar 10, 20, 30, se eu puder deixar alguma coisa de bom, né, um rastro para trás bom, eu vou deixar. E eu não paro para pensar nisso, simplesmente a gente vai fazendo. A gente sempre faz, a gente vai fazendo. Então, quero visitar, venha. Eu não acreditava, a pessoa não acreditava, mas agora ela vem. Venha! Mas você vai falar, Vou falar tudo. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Tem gente que se desperta lá atrás, tem gente que vai se despertar um pouco mais na frente, tem gente que ainda não despertou e vai despertar lá na frente. Bacana. Cada um, né? O mundo é assim. Tá todo mundo, né? Eu sempre falo, a evolução é individual, mas a trajetória é coletiva. É um sistema de cafeicultura, é uma região, né? Não é um só. E a gente tem muita força quando a gente se une, né? Trocar experiência. Eu fazer na minha fazenda uma coisa que a gente está na dúvida. E aí você testa de um jeito lá, eu testo de um jeito aqui. A gente ganha 1 ano. Exato. Em vez de eu fazer de um jeito, depois... mas se fizesse... É só no próximo ano que eu vou fazer. Então isso, né? A velocidade que a gente ganha quando tem mais gente pensando junto, né? É legal demais. Então, eu acho que é isso. É nisso que eu acredito. Bacana. Ô, Paula, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que veio na minha mente. Com relação à qualidade e esse pilar econômico. Hoje vocês são cooperados, né? Montser, Expocacer, e vocês têm a oportunidade de levar o café de vocês para outros lugares, não só do Brasil, mas vocês comercializam fora, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho como que tem sido assim, essa experiência com a qualidade do café de vocês, comercialização, e também a experiência de vocês com concursos de qualidade. Pode ser? Fala aí pra gente. Então, concurso de qualidade é um indicador de que a qualidade melhorou. Ótimo. Pronto. Né? Para quem gosta de dados como eu... É um indicador. É um indicador. Então, assim,
sim, vem melhorando a qualidade. Vem melhorando a sim, qualidade. vem impactando a qualidade. Bacana. Né? Tá aí um dado. Né? Concurso. Todo ano a gente está ou aqui ou ali, né? Show. Como finalista ou como vencedor de segundo ou de primeiro, mas estamos por aí. Estamos né? por aí. Estamos por aí. E olha que a minha variedade nem é aquelas top 5 aí que todo mundo curte, né? Ainda... Ah, legal você falou isso. Quebra esse mito aí. Que variedade que você tem lá? O topázio, né? O topázio. Eu gosto muito do topázio. Mas é só uma variedade de café. E ainda por cima isso. A gente chegou e era o que tinha para hoje. Tá quebrando o mito, gente. Aí, ó. Tá vendo, produtor? Tem produtor que fala assim, não vou produzir café especial porque a minha variedade ela não tem tanto potencial, vocês não falam tanto dela aí. Mas, gente, depende do ambiente, das práticas. Lembra que aquela história a gente, né? A gente é 50% genética e 50% ambiente. É o fenótipo. É o fenótipo. Então, assim, uma criança igualzinha, né? Os gêmeos que são criados em ambientes diferentes, eles saem, né? Adotados, que vão para uma família, porque o ambiente influencia. E da mesma coisa, é biológico, né? Uhum. Da mesma coisa, a mesma coisa é o café. Ele é um ser vivo. E o ambiente vai influenciar nele. Então, ele né? A gente é o que a gente come. O café é o que ele come. Exato. Então, dá coisa boa pro bicho que o nego mostra pra você. Então, olha que legal. Uma única variedade de café e muitos perfis sensoriais. Por isso que a gente fala, a gente brinca lá que a gente tirou sangue de pedra, né? Ai, que legal. Que é um pouco isso, assim, a gente foi quebrando vários mitos, né? Então, por exemplo, sustentabilidade e produtividade. Existia aquele mito, quem é sustentável não é produtivo, não é viável. E quem faz qualidade não tem como ser sustentável. Boa. Como se duas coisas não conversassem, né? Então, eu pensei, perdoa, pai, ele não sabe do que você está falando. Né? Porque, assim, depende, né? Depende do modelo. Talvez os modelos que foram feitos lá atrás eram mais radicais e aí, sim, uma coisa não podia conversar com a outra. Mas eu acho que isso é bem defasado hoje. Eu acho que caiu por terra. Legal. A gente viu isso, né? Tudo isso que nós estamos falando. Sim, melhora a qualidade, eu tenho mais água, economizo. Como que isso não? Né? Não tem como. E uma coisa importante a gente conseguiu também fazer a mudança porque a nossa produtividade era alta. Então, porque a minha produtividade era alta, eu consegui ir fazendo essas transformações também, bancando isso. Interessante. Né? Por isso que a gente fala, não existe receita pronta. Né? A velocidade, os passos que você vai dar, vai depender do seu diagnóstico. Então, se você tem uma produtividade mais baixa, vamos lá, começa no rasinho. Começa fazendo, né, mais devagar. Uma coisa que a gente sempre fala, o pessoal vai lá, como a gente já está com muitas está tudo já implantado, né? Os corredores, as plantas, os mix, tarará, os biológicos, né? As nossas estratégias e tudo mais. O pessoal anota assim e fala assim, mas cuidado, não é chegar lá e segunda-feira implantar tudo, hein? Botar corredor, botar mix, calma. Legal. Você tem que mostrar. É passo a passo. Passo a passo. É sempre passo a passo. Tudo que é radical demais. O Marcelo fala, não vai dar certo. Porque é isso. Você tem que entender o que você está precisando. Então, E é isso que a gente recebe muito agrônomos lá e a gente instiga muito eles a isso, né? Essa coisa do pacote que serve para serve para todo mundo. Não, você é agrônomo. Bota o teu conhecimento, bota o teu talento ali. Porque se eu te colocar um cenário aqui para você que é agrônoma e para outra pessoa, talvez você dê uma estratégia, esse cara dê outra. Exatamente. Então, assim, o regenerativo, ele pode desvelar esse seu talento aí. Entendeu? Em vez de você pegar e copiar e colar e só ficar repetindo, faz isso, tal época do ano, aplica isso, faz a época... Meu, o que você faria num cenário assim? Qual é o seu tom aqui? Né? Então, tipo, a Três Meninas tem essa assinatura do Marcelo e dessa pessoal que anda com a gente lá, que eu citei aqui. Então, e foi mudando também durante o tempo. Essa é uma outra coisa que doeu pra caramba, que ninguém fala. Ao longo, a gente começou... Lá, o Alessandro não começou desde o início, né? A gente está com o Alessandro hoje, né? Enfim, mas ele não... Quando ele começou, a gente já estava em 2021. Certo. A gente já estava até numa condição já vários produtos já, né? Entendi. Zerado vários produtos. Mas, assim, cada um teve... Produtos químicos, né? Cada um... vários tipos, né? Cada um teve a sua fase e cada um foi importante. Mas é muito difícil soltar a mão de alguém que você está junto. E, às vezes,
E isso, a gente fala, isso é pra gente, assim... Porque as coisas têm que evoluir, algumas coisas têm que mudar. E às vezes tem que mudar de pessoa ali para te verdade. assistir, sabe? Então, isso é muito difícil. Eu Isso é a imagino. coisa mais difícil que tem. Ao mesmo tempo, eu falo, né? Tudo tem seu preço. Continuar igual tem seu preço também. É verdade. Né? Continuar igual tem seu preço. Agora, a mudança também tem seu preço. Então, teve esse preço pra gente. Da gente soltar a mão de quem a gente gostava muito, de quem a gente já tinha construído uma relação, mas aquilo ali é um negócio, né? Então, você tem que olhar... Não era mais o momento. Não é para eu chegar onde eu preciso de outros tipos de inputs aqui, de conhecimento, de troca de informação e tudo mais. Então, é uma maneira bem madura, né? Falo, uma maneira bem madura assim, de olhar para a coisa. Porque às vezes você não vai ali porque você fica com medo, né? Porque já estou aqui mesmo, fica confortável. Mesmo que esteja ruim, tá bom. Né? E às vezes essa pessoa pode ser um consultor, pode ser um colaborador, pode ser uma pessoa próxima da família. Né? Exatamente. Então, eu falo, né, cada vez menos assim a cafeicultura tem lugar para amadorismo, né? Cada vez mais a gente, não que sejam, né, mas cada vez mais ela exige isso da gente, uma atitude profissional, empresarial, uma decisão que pese profissionalmente as coisas, né? Legal, como isso. É no mundo corporativo. Eu venho desse mundo também, então a gente pensa muito nisso, assim, porque é isso, o mercado está mudando, o mundo está mudando, tem um monte de certificação batendo na porta, um monte de exigência, e você tem que ser maduro para entender que é isso aí, vai mudar, precisa mudar, e para fazer a mesma coisa, igual, não vamos ter resultados diferentes. Você quer resultados diferentes? Tem que mudar o jeito. Bacana demais. Paula, experiências comerciais da Três Meninos, pode falar um pouquinho? Podemos. E aí? Isso é muito legal, porque tudo isso que nós temos feito, concorda que um café especial produzido de uma maneira e um café especial produzido, por exemplo, desse jeito que eu te falei, regenerativo, que você põe mais água no ambiente, que você aumenta a biodiversidade. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando do entorno, eu estou ajudando a biodiversidade do cerrado. Né? Lá a gente tem abelhas nativas dentro da lavoura. Né? Quer dizer, tudo que eu faço lá, e elas são as indicadoras. As polinizadoras master do mundo inteiro. Né? Então, assim, é muita contribuição, né? Conhecimento, disseminação de conhecimento. Então, é um atributo que a gente está colocando na xícara ali. É muito valor. É muito valor. É muito valor. Então, quando você compara um de 85 pontos desse jeito e um outro de 85... Não é? Tem mais valor. Lógico, né? Sem dúvida. Aquilo ali não caiu assim, não foi mágica. Então, e os compradores reconhecem. Então, tem compradores que reconhecem. Então, aí que tá. Isso é bom falar. Você sempre tem que olhar... você tem que bater na porta certa, né? Você tem que bater na porta certa. Na porta errada, não é que não... não é assim. Ninguém valoriza. Ninguém valoriza. Com quem que Calma, você tá falando? alguém vai valorizar. Com quem você está falando? Isso é muito bom que você está falando. Porque, às vezes, o primeiro não, que o produtor melhora a qualidade, agrega algum valor à qualidade do café, que seja na bebida ou que seja em termos de produção. E aí, ele bate na primeira porta que ele leva esse café, por exemplo, ele já ouve um não. Ou assim, te paga o mesmo preço que eu te pagaria se não tivesse nada disso. E ele frustra. E aí o que eu vejo, Paulo, é que muitos cafeicultores que de alguma maneira agregam valor ao café dele, de alguma maneira agregam valor, tem que procurar a luva certa que encaixa na mão, mais ou menos assim. Tem que achar aquele que vai valorizar. Porque vai ter, mas não vai, às vezes pode não ser o primeiro. Nem o segundo que você bater. Se você pensar, faz sentido isso que eu falei? Faz super sentido, porque assim, olha, vamos lá. Se você está acostumado a vender sempre um tipo de café para um tipo de cliente que procura um perfil de café, se você vai fazer alguma coisa diferente, talvez não seja esse o parceiro. Porque ele está acostumado e a demanda dele é por aquele perfil antigo. Ponto, e está tudo certo. E está tudo certo. Mas se você fez uma mudança, talvez a mudança tenha que ir até o fim. A mudança tem que ir até o fim. Até o fim da cadeia. Comprador. Até o fim do processo. Até o cliente, não. Que é o cliente. Exato. Né? Então, é isso. E assim, a gente tem que entender, ver valor naquilo. Porque se eu não vejo valor, se eu não vejo valor naquilo que eu estou falando, não tenho essa convicção, e aí eu bato na sua porta e você fala assim, não, é a mesma coisa, eu vou falar, então, eu vou dar mais valor para o que você pensa do que eu penso. Entendeu? Nossa.
Então, é complexo a coisa, É complexo demais da conta. Mas é bom demais, porque a hora que você bate na porta certa, ou melhor, às vezes quando vem atrás de você. Ah, aí ficou. E vem A atrás, hora que Paula. vem E vem atrás. atrás, Fala que eu vem atrás. Olha lá, vem a hora atrás, que, gente. olha, eu vou contar um episódio Conta. muito legal. Aconteceu um fato agora, Legal. dias atrás, na feira que aconteceu em Chicago. Na Feira da SCA. Na Feira da SCA. Nós somos finalistas do prêmio da SCA. De sustentabilidade. De sustentabilidade. E a gente já ficou super feliz, mega feliz. Foi bacana. Foi um marco aí, gente. Foi um marco. Bacana É demais. um case, cara. É um case de sucesso. Porque é um indicador máximo. Porque Máximo. é a única fazenda que foi finalista. E tradicionalmente, os finalistas são grandes corporações com B Corp, com certificação B Corp. Quem sou eu ali com aquela monte, né? Então, assim, o próprio jurado veio falar, né? Falou com o Marcelo ali, falou assim, gente, foi muito difícil, porque vocês ali, vocês bateram multinacional, grande. Olha, gente, B esse Corp. prêmio de sustentabilidade É o Oscar do café, né? é o amor? Oscar do café. Para uma fazenda brasileira ficar entre os finalistas, que isso, Paula? Não é qualquer um, não. E Não. veio para o Brasil, veio para Sankofa. Veio. Que é uma Bacana. cooperativa Fantástico. com vários produtores, né? Vários. Então, enfim, a gente ficou muito feliz com isso. E aí o Marcelo foi convidado para participar de um painel sob a luz dessa nova avaliação da SCA, que quer valorizar os valores extrínsecos do café. Bacana demais. Né? Então, é Então, super atual. a nova avaliação do café quer Leva em conta a leva história. em conta a história da História. fazenda e essas questões E do valor, do das valor da práticas sustentabilidade, agrícolas. dessas boas práticas, né? Enfim, e E ele aí, foi e aí? convidado para participar desse painel. E o que foi muito bacana Ah, foi que provaram os cafés. Tinha um café colombiano e o nosso, 3 meninas. ah. A gente nem conseguiu levar a safra nova, porque a safra ainda vai acontecer, né? Na época da Uhum. feira ainda não tinha. Então, vamos lá. Enfim. Colômbia, Ó, um desejo clássico. um desejo né? claro. Um desejo clássico no mundo inteiro. Se eu Sim. falar assim, vamos provar uma mesa de Colômbia, todo mundo levanta a expectativa, não é? É Pois é. verdade. Aí chegou lá na hora, obviamente, os torradores que estavam lá, um deles, depois que o Marcelo falou, levantou a mão e falou: olha, quando eu provei o café, minha escolha foi o café X, que é um café colombiano. Mas depois de tudo que você falou, eu não quero o colombiano, eu quero a 3 meninas. Arrepiei. Juro por Deus. Olha, Não, Marcelo me acordou de madrugada para tô contar isso. arrepiada. Demais. Que isso, Paula? Então, assim, tem valor, meu Lógico amor. que tem, cara. Só que depende, né? Se você gosta de loiro, você vai. Uma morena ali não faz verão. Então é isso. Cara, Objetivos, né? Em visão. 2016, vocês não imaginavam isso, né? Ou Então, gente, porque eu falo, a coisa só melhora. E A coisa só melhora. as coisas vão acontecendo e eu falo assim, gente, parece que Deus vai falar assim, viu? Viu? Era isso que eu Viu? tinha preparado pra vocês. Viu? Olha, mas você tem dúvida? Porque Nossa. várias lá atrás a gente falava, gente. Vocês será? tiveram dúvida? A gente Dúvida sim, vocês tiveram a aqueles gente não- momentos. A gente não teve dúvida do que a gente queria, aonde a gente queria chegar. A gente tinha dúvida do como fazer. Como fazer? Faz assim ou faz assado? Claro. Putz, mas e agora? Essa coisa de colher com o solo coberto. Quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma. Como é que você vai soprar o café? Ah. Como é que você vai pegar o café do chão? Vai deixar lá? Exato. Não dá. Exato. E quando a gente fez esse solo coberto, o valor estava lá em cima, lembra? Dos 1.500? Dos 1.500, foi aí. E aí, o Marcelo queria a gente queria esse equilíbrio o ano inteiro. Né? E eu falava para ele, mas como é que a gente dá com uma mão e depois vai tirar com a outra? Porque daí não tem, né? Uhum. Você dá o alimento ali, você enriquece a terra e depois você fica... Quando você prepara a terra para colher, você faz em abril ali, você vai tirar Vai toda a fazendo a planta de arruação. cobertura. Uhum. Você vai fazer a colheita. E vocês Quando que você vai resolveram plantar não- de novo? No verão. Novembro, dezembro. Então fica muito. O período 7 gigante. meses. Você Período fica gigante. mais da metade do ano sem nada lá, sem vida ali embaixo. O solo exposto. Altas temperaturas, água sem infiltrar, máquina passando, né? E aí vocês Então, tiveram você dá que com uma quebrar mão e mais... tira com a outra. Você dá com uma mão e tira com uma outra. Então, tipo assim, vamos pensar que isso pode, esse sistema que a gente está criando, ele pode ser mais funcional, mais eficiente, se eu fico retroalimentando ele. Legal. Como é que a gente faz isso? O ano inteiro, mas é o inverno.
Aí Marcelo foi estudar as plantas de inverno. Legal. Porque as plantas do verão não seriam adequadas, né? Então, tem que ser planta que resista lá, enfim. Bacana. Mas E então tiveram várias... E aí, daí, quando a gente falou isso o ano inteiro, a gente falou assim, mas como é que nós vamos colher? O café do chão. E o café do chão? Mas ela falou, pois é, como é que nós vamos colher o café do chão? Não sei, vamos pensar. E aí, e aí vamos fazer um teste. E aí fez um teste e a gente conseguiu. Bacana. E esse dia foi um dia muito emblemático, assim, que eles comemoraram demais, assim, na fazenda também, porque a gente conseguiu colher com o solo coberto e tirar o café do chão. Bacana. Então, igual você falou lá atrás, então, quem imaginar que vocês chegariam, né? Vocês não talvez sonhassem, né? Mas é possível, né? É possível. É viável. É viável. Então, assim, é possível fazer a sustentabilidade de uma maneira que tenha viabilidade e lucrativo. É possível. É uma realidade. E tanto é que olha o número de agrônomos hoje que estão aí, hoje, correndo atrás do prejuízo. Porque ou é assim, ou não vem. O mercado sinalizando muito. Então, assim, na hora que convergiu, que o mercado começou a falar e convergiu com a gente, foi incrível também. Foi outro momento nosso, que a gente falou assim, nossa, nós estamos junto com o mercado. Convergiu, assim, é lá, é isso que eles querem. Então, foi uma... É esse caminho mesmo. É esse o caminho. Então, a gente teve vários indicadores, assim, ao longo do tempo, que foram confirmando tudo isso, sabe? Bacana demais. Então, nossa, muito legal. Muito legal. Paula, fala para aquele cafeicultor, para aquela cafeicultora agora que está ouvindo a gente. Dá uma dica. Olha, aquela cafeicultora que quer melhorar a qualidade do seu café, que quer melhorar as práticas sustentáveis na sua propriedade. Dá uma dica rápida para ela começar a partir de hoje a mudança. Ou dica não rápida não tem, né? Mas dá uma dica. É uma dica, porque assim, como eu falei, não existe a bala de prata. Não existe a bala de prata. Né? E nem aquela pessoa que vai saber tudo. Abre a porteira e vai conversar. Vai atrás da informação. Vai atrás do que faz sentido para a sua fazenda. Mergulha. Sabe aquela coisa do autoconhecimento que tá todo mundo falando? Sim. Né? Se autoconheça. Vai lá, conheça a sua fazenda. Para que a hora que alguém fala assim, usa isso, vai falar assim, na minha fazenda não funciona porque o meu solo é assim assado e essa planta não vai... Não, isso não, porque eu tenho tal tipo de fungo e isso favorece o fungo. Vai lá. Conheça a fundo. Conheça a fundo. Assim como os agrônomos têm que conhecer a fundo. Quando ele fala, faça um mix pronto, por exemplo. Não é assim. Não é pacote mais, gente. Muda a chave. Outro jeito de raciocínio. Outro jeito. Mais agronômico. Me dá o que você tem de agronomia aí dentro. Entendeu? É isso. Então, assim, eu acho também que daqui uns 10, 15 anos, os agrônomos vão ser muito melhores do que agora. Porque eles vão ser obrigados a estudar, saber mais, né? Entender mais das inter-relações ali de água, micro-organismo, raiz, de planta de cobertura, como que elas conversam ali, enfim. Buscar conhecimento, cara. Vai buscar conhecimento. Vai buscar conhecimento. É isso. Essa é a chave de tudo. Aí a receita final, você vai definir, procure profissionais com, duas coisas. Pode dar duas dicas? Opa! A primeira, conhecimento. Vai atrás de informação. A segunda, dá a mão para quem tem experiência neste tipo de agricultura. Bacana. Mas eu sou agrônomo, mas o meu agrônomo não tem. Bota ele para conversar com quem tem. Bota ele para conversar com quem tem. Entendeu? Bota ele para conversar. ali. Ele vai ter que se mexer também. Sim. Entendeu? Bota ele para conversar com não sei quem. Bota 2 consultores. Entendeu? Vai dar uma... gente, faz ali um esqueminha. Outros tempos, outras estratégias. Né? Bacana. É isso. Boa demais. Paula, a conversa tá boa demais. Eu acho que a gente pode virar o dia e noite conversando aqui. Você sabe que toda vez que você tá pra conversar é difícil, né? Sim, a gente não se aguenta. Sai de tudo, né? Vai de Paula, foi muito boa essa conversa. Eu adorei. Muito obrigada por ter aceitado meu convite, por ter se deslocado até aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Foi muito bom. Eu que agradeço, Gi. A Gi, eu gosto muito de você, porque quando a gente põe uma ideia aqui com você, você faz a ideia ficar maior. Isso que é legal, né? Legal, bacana demais. Eu tinha muita vontade de fazer coisas com crianças, né? De botar o café na boca da criança,
de uma maneira diferente, que não fosse indo para a fazenda, porque tem muita criança que não se vê ali na fazenda, no trato. Mas o café tem um monte de portinhas para abrir. E a gente começou um projeto bacana, E né? você abraçou e deu uma aula, e é uma professora incrível de criança. Bacana. Foi muito legal esse projeto que você fez. E o que eu tenho que te agradecer. O projeto Café com Sabor de Infância, né? Foi idealizado por você. Eu botei ele na prática. Mas eu tenho certeza que você vai fazer isso aí de desdobramentos. E eu vou te contar em primeira mão que deu desdobramento esse projeto com Café com Sabor de Infância. Você acredita que eu vou lançar um livro? Pra criança. Que lindo. E o conteúdo é café? Ai, tá vendo, Gisele? Então, já, gente, Não. mais novidades Que legal. com cafeicultura para crianças. Já põe meu nome na lista ali, que eu quero esse livro. Não, vou te chamar pro lançamento, né, Muito filha? Você vai bom. estar na primeira fileira ali. Não, isso é muito legal. Esse público é muito bacana. Bacana demais. A gente tem que pensar em sustentabilidade futura, né? As gerações futuras. As próximas gerações, isso mesmo. Bom demais, Paula. E vida longa ao café. Vida longa ao café.